Quanto mais gente boa a gente atrair, melhor a gente vai ser nos produtos atuais. Né? Então, para eu ter um Vertex, que é o nosso carro-chefe, né? O nosso maior fundo, que é um fundo macro / multi-estratégia, para eu melhorá-lo, talvez eu tenha que ter outras estratégias. Eu preciso ter mais gente para trazer mais inteligência para dentro de casa. Tem essa sinergia entre gestores e analistas. Isso, e as pessoas que estão lá no Vertex vão ajudar esses caras, assim como ajudam no fundo de equity. Veja um polegar positivo, estamos no ar. O Clube da Exame Invest, episódio 42, começa agora. Precisamos atualizar o cenário de investimentos. Esse acumulado de agosto vem trazendo uma melhora dos ativos financeiros, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Nossa bolsa repica 10% e agora entender. É um ajuste? É temporário? Ou inicia uma nova era? Bruno Lima, seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Nova era Bruno Lima, o quê? Em relação ao mercado ou só uma puxada aí do... Exatamente, é isso que vamos discutir nesse episódio 42. Para tal, trouxemos um gestor de peso. Mas antes, Bruno Lima, seja bem-vindo. Pô, muito bom estar aqui de novo. Prazer inenarrável. Temos um mineiro aqui conosco. O cara de, não vou dizer de onde, da cidade, para não começar a criar aquele... Minas marcando presença no clube pela terceira vez nesse episódio 42. Fabiano Rios, sócio fundador da Absolute Investimento, CIO da Absolute Investimento. Seja muito bem-vindo à mesa central aqui do Clube da Exame Invest. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, falar com vocês. Vamos lá, vamos bater papo aí, vamos... Preparado para a maior e melhor resenha do mercado financeiro, Fabiano, que, aliás, não teve sotaque. É Minas mesmo? Minas, Uberaba. Porra, bom, em terceiro mineiro aqui, seguindo o Gustavo Salomão da Norte e o meio Bob. Meio fake mineiro já, né? E Roberto Reis da Merak. Terceiro mineiro aqui, de Uberaba, Fabiano Rios. Estava aqui falando na abertura, realmente, assim, estamos passando por um momento interessante de se discutir. Terminamos ali, fizemos, na verdade, a virada do semestre num tom bem ruim, bem preocupante, de aperto monetário nos Estados Unidos, desaceleração e ainda um conflito ali armado no leste europeu, agora aproximando o inverno ali, a necessidade, a exposição que o continente tem, a região tem para o gás russo, e China também decepcionando o crescimento, formando aí uma conjuntura global mais negativa, despertando a aversão ao risco, pegando o Brasil também num contrapé, dado um ciclo eleitoral bastante importante, que são essas eleições de 2022, que, aliás, começa oficialmente nessa semana, 16 de agosto, é que, na verdade, oficialmente começa a eleição de 2022. Vamos entender como isso tudo aqui impacta os investimentos. Porém, pesou no humor do investidor uma reação mais cética de mercados globais, na verdade, do semestre, eis que surge agosto. E acumulado de agosto, a gente está tendo um ajuste, um rally, né, uma reanimação dos ativos de risco nessa primeira metade do mês de agosto. Fica a pergunta do que você está entendendo, se dá para ser mais pronunciado, mais importante, essa recuperação de risco, essa recuperação do humor dos investidores, ou se você acha que, pelo contrário, está dando uma chance aí de tentar pegar ganhos vendidos, aproveitando essa alta que a gente está observando. Antes disso, Fabiano, só aqui participar do nosso quebra-gelo para a gente registrar o que Fabiano Rios faz no clube. Se é que tem algum momento livre aí nesse macro trading que você já vive aí há mais de 20 anos, o que você costuma fazer no seu momento de lazer, cara? Cara, tem que ter momento de lazer, né? Não tem como, né? A gente está na vida para viver, né? Então, cara, no clube eu costumo jogar basquete, cara, com meu filho. Meu filho é fã de basquete. Então, sempre que a gente vai no clube Cara, o primeiro acho que é o primeiro que tem. Não que eu seja um super jogador, mas... Aqui aproveita para aumentar. Então é rachão com meu filho no clube, cara. Esse é o meu passatempo aí predileto de... E acompanham também em casa, NBA, jogos, essa coisa, ou só no Acompanha. Meu filho é fanático. Milwaukee Bucks, né? O Antetokounmpo fazendo... É mesmo, cara? Há 5 anos atrás, ninguém sabia nem que existia esse time, né? Então... Verdade. É isso aí, cara. Cara, não, já tiveram aqui mas basquete? Não sei se falou que era o esporte que fazia no tempo livre, mas eu lembro Duda da Alcan, assim, apaixonada por basquete. O Cadu da Safra Asset também, fã de basquete. Não sei se eles pegaram basquete para registrar no clube, mas para o bem do programa, primeira vez que basquete aparece aqui, vamos registrar. O meu esporte mesmo, que eu pratico mais, é ciclismo, né? Seja mountain bike, seja ciclismo de estrada e tal. Esse aparece, não tanto quanto tênis. Mas aparece bastante aqui. Mas também
Mediano. E gosta de acompanhar também? Cara, acompanho, eu gosto, cara. Eu gosto. Interessante, cara. Maneiro. Vamos para o registro de basquete. Você também joga basquete, né, Bruno? Eu não jogo. Mal. Eu não preciso nem dizer porque Mal. eu não jogo basquete. Muito mal. E eu jogo basquete? Fui jogar semana passada, retrasada, cara. O negócio tinha uns pula-pula lá com meu filho. Eu tinha uma parte de basquete. Meu filho tem 6 anos. Pô, errava tudo. Aí veio um molequinho pequenininho, 7 anos. Pô, cesta atrás de cesta, cara. Fabiano, agora, antes da gente entrar aqui ainda na fase aí de discussão de cenário, simetrias, como é que você está entendendo essa conjuntura global e se posicionando aí lá na Absolute? Como é que você vai parar no mercado financeiro, cara? Conta pra gente por que mercado financeiro, como é que você para lá e brevemente a sua carreira, o que você foi se envolvendo, foi gostando, não foi gostando, como é que você se moldou até você tomar a decisão de empreender, de fundar a Absolute, que vai fazer quase 10 anos, já tem 23 bilhões de patrimônio, já coloca a Absolute entre as maiores gestoras independentes do país e, cara, e com uma performance assim admirável. Assim. Como é que você se forma no mercado para abrir Absolute e o que você está vendo hoje na Absolute para frente, cara? Então, eu sempre fui empreendedor, assim, desde criança, desde montar o lava-jato no prédio para lavar o carro dos outros, a querer vender coisa na escola. Cara, então, interessante. Pô, maneiro. Sempre tive essa veia. Essa veia, essa vontade. Mercado financeiro também, desde criança, via lá, pô, finada TV Manchete, né? Aparecia lá, maiores altas, Cotação, maiores baixas, Eletrobras, Paranapanema PP, não sei. Eu falei, mas o que é isso, né? Porque assim, na família não tem ninguém que nunca mexeu com isso e tal. Então, curiosidade, começar a ler o jornal, o caderno econômico. Então, sempre tive essa vontade de entender economia, cenário macro, né? Uma coisa... Não sei dizer, curiosidade mesmo, de criança, de pegar ali o jornal e começar a ler, ver o noticiário, né? Hoje em dia todo mundo tem iPad, as crianças ficam lá jogando. Na minha época não tinha escolha. Se seu pai queria assistir o jornal, você assistia o jornal também, assim, não tinha o que fazer. Sentava todo mundo lá, então assistia, né? Você estava lá, tinha que assistir. Verdade. Então, de curiosidade, querer entender por que esses caras estão falando, né? É para valer, não é? Né? Depois você descobre que 95% é bobagem, né? Mas foi bom para acender essa curiosidade e tal. Então, vim fazer faculdade, né? Fiz administração de empresas, tenho um pouco essa pegada de mercado financeiro, né? De aulas, né? Tive aula com Hélio de Paula Leite, cara que fez o índice Bovespa. Então, assim, começou esse negócio de aumentar essa curiosidade, esse conhecimento. Fiz também aula até para depois falando das estratégias, a gente faz a estratégia de arbitragem de fusões e aquisições. Fiz aula com o Gésner de Oliveira, na época era presidente do CAD. Depois foi da Sabesp, né? Depois da Sabesp, economia concorrencial. Então, veio daí. Eu sempre quis trabalhar, até para ter independência financeira e tal. Desde cedo, muito cedo, tentei estágio, né, querendo ganhar algum dinheiro ali para começar a se sustentar e tal. Meu primeiro trabalho foi no CCF, finado, né, não existe mais, foi comprado pelo HSBC, aqui na Faria Lima, quando nem tinha Faria Lima, né, Faria Lima acabava onde hoje não sei que banco tem hoje lá, mas era o Bradesco que estava lá até recentemente, né, onde era o HSBC, ali do lado do Rubaiá. Ali tinha uma praça ali, não sei, vocês são cariocas, nem sei se vocês sabem disso. Não, hoje eu sei onde é que você está falando. A Faria Lima terminava ali, tinha uma praça ali. E aí acabava, não tinha mais nada. Largo do Batata, né? Não, pro outro, acabava pro lado de lá tinha, não tinha pro lado de cá, entendeu? Pro lado da Juscelino ali não tinha, não existia, né? Aí, nessa época, em 96 e tal, que eles começaram a abrir a Faria Lima. E aí era cheio de casinha, cheio de balada e tal. E aí foram demolindo e aí foram surgindo os prédios e tal. Então, fiquei lá um ano, depois saí e fui parar na Tesouraria do Santander. Na mesa de bolsa, né? A gente estava falando antes sobre começo, cara de bolsa ou não. E foi ali, cara. Ali eu fiquei 10 anos, comecei ponta de mesa, fui crescendo, aprendendo muito. Acho que dei muita sorte de de ter trabalhado com muita gente boa, né? Então, muita gente que hoje está aí com algum reconhecimento, trabalhou comigo.
mais próximo ou menos próximo, mas foi uma super escola, 10 anos, principalmente mesa de bolsa, mas em algum momento fui head também da mesa de câmbio, lá do Santander, fiquei 10 anos lá, pô, uma experiência sensacional. Saio de lá, vou para Merrill Lynch em 2007. 2007 tive o timing É perfeito. isso que eu tava pensando aqui. Pô, foi bem, hein? Bem mal. Pô, trabalhou com a Sara, então, é isso? Trabalhou com a A Sara Sara Delfim? Fick? Não, ela é Southside, né? Southside, é. Research. Eu acho que talvez tenha tido alguma interseção com ela lá. Tá. Com o Felipe Irai, com certeza. Irai, O Felipe eu lembro bem, mas... Mimica que tá em exame também. Verdade. E aí, Lá você foi pra tesouraria também. Então, cara, até é uma história curiosa, né? Eu fui para lá, eu cruzava com o pessoal lá da tesouraria ou de outras áreas, o pessoal, o que você faz aqui, né? Assim, porque a gente ficava numa sala separada, dentro da Merrill Lynch tinha uma estrutura que eles chamavam de como se fosse um hedge fund proprietário, né? Interessante, cara. Que era separado da tesouraria, Sim. né? Porque em banco americano, a tesouraria hoje mais ainda, né? Depois do Volcker Rule, mas... mesmo naquela época era muito focado em atender Sim, cliente, fluxo, etc. E a minha área que eu fui contratado, não. Era uma área nova, né? Uma área que não tinha na América Latina. Eu vim para montar essa mesa, que era 100% proprietário. Bacana. E resistiu ao ano seguinte? Cara, eu resistia. Ah, A minha área, globalmente falando, não, né? Então, acabou e aí ficou uma situação... Naquela época, ninguém sabia. Você perguntasse para o presidente da Merrill Lynch na época o que ele achava que ia virar, ele não sabia. Né? Então, eu acabei, essa incerteza toda, eu sempre tive essa vontade de ir para o mundo de asset. Falei, pô, a hora é agora de fazer essa migração. Eu acabei saindo de lá, fui para Claritas. Fiquei lá 4 anos, também foi uma escola boa para entender desse mundo, né? Um mundo diferente do mundo de tesouraria. E quando você vai para Claritas, qual é o mandato já? Você, é equities, é macro, é câmbio, é renda fixa? Então, bem legal essa pergunta, porque vai influenciar totalmente o que é Absolute hoje, né? Quando eu fui para lá, eu me questionava, pô, que tipo de fundo que eu vou fazer? Né? Na época ainda existiam os fundos long short, né? Ou era long short ou era macro, né? Existiam ou long only, né? Essas eram as 3 classes dominantes, os 3 estratégias dominantes, né? E eu falei, pô, se eu for fazer um negócio desse, como é que eu me destaco, né? Não era um cara conhecido nesse mundo de fundos, né? Na verdade, a indústria era muito menor. E aí eu resolvo fazer uma estratégia que era pegar as estratégias de arbitragem que a gente fazia na tesouraria e falar, pô, vamos montar um fundo disso. Né? E esse fundo, como é que vai chamar o fundo? Como é que não vai chamar? Tal. E aí a gente decidiu chamar o fundo de Claritas Absolute. Né? Então, por isso, Absolute, boa parte em função desse Claritas Absolute. Eu começo fazendo gestão desse fundo, dessa estratégia nova, que não tinha... O Pátria, na época, fazia uma estratégia semelhante, mas tinha muito pouca gente. Começa bem, e principalmente em equities. Né? Então, falei, né? Peguei as estratégias de equities e o fundo começa a performar bem, começa a chamar alguma atenção, começa a captar dinheiro. Logo depois, a Claritas ganha um mandato para fazer um fundo macro enquadrado, né? Hoje é 555, não me lembro qual que era, mas para investidor institucional. E aí eles me perguntam, pô, Fabiano, você não quer fazer também a gestão desse fundo macro aqui, desse fundo macro enquadrado? Eu falei, pô, claro que eu quero, sempre fiz macro também, daqui. E aí comecei a fazer a gestão dos 2 fundos, das 2 estratégias. Tinha, na época, o Renato Abuchan, que aliás é meu grande amigo, que fazia a gestão do fundo do Claritas Red, que era o flagship da casa. É um fundo também que tinha ido muito bem. O Renato decide sair de lá e aí chega e fala, pô, você não quer assumir? Eu falei, tá bom, daqui eu assumo. E aí começa a fazer a gestão, então, de toda a parte macro e em paralelo com essa família de arbitragem. Os fundos vão muito bem, começam a captar. Eu lembro que na época, em 2012, eu estava com um bi-meio, era grande para a época, né? Assim, a soma das 2 estratégias. E aí a Claritas é vendida. Para mim, desalinhou a maneira com que eu acreditava que tinha que ser tocado o negócio. E falei, pô, vou montar a Absolute, vou montar uma gestora, né? Que aí
acho que já está na hora, já quero montar do jeito que eu acho que tem que ser feito. Isso ajudou muito, né? Porque uma das coisas que a gente se orgulha muito lá na Absolute é o fato de a gente não ter turnover, né? As pessoas não saem de lá, né? É um lugar que as pessoas gostam de trabalhar e acho que tem muito em função dessa estrutura inicial. O Thiago também, o Boto, o próprio Ceará também vinham de experiências de asset, né? Então a gente, na hora que sentou lá para conversar, para traçar as diretrizes de como que seria, a gente já montou de uma forma que a gente entendia que funcionaria no longo prazo. Então, foi muito legal isso, está sendo muito legal. Porra, eu vou todo dia de manhã trabalhar com realmente... sabendo que eu estou indo para um lugar que eu tenho vontade de ir para lá todo dia. Então, isso faz muita diferença, é muito bom. E aí, boa parte dessa performance né, que você citou, Daniel, e é verdade, né? A gente tem resultados muito bons, as áreas novas também de equities, né? Que o Christian toca, o Ring Inclusive toca. ganharam o último prêmio Exame Melhores Fundos, Melhores Gestão aqui desse ano. Né? Exatamente. Então, acho que isso tudo ajuda muito, todo mundo está animado, todo mundo alinhado, querendo fazer o melhor, né, para os fundos. E aí, entrando na sua pergunta, né, o que a gente... Olhando para frente. Olhando para frente, né? Que já é um caso de sucesso. Isso. Seja pela estruturação do time, da filosofia, dos princípios de investimento, do retorno que vocês conseguem dar ao cotista de vocês, mas até pelo próprio tamanho, cara. Assim, 23 bi já coloca vocês realmente em destaque em termos de gestores independentes aqui no Brasil. Olhando para frente, para a gente terminar essa primeira parte do bate-papo, assim, como é que você vê a Absolute? Assim, o que são... Isso é engraçado também como... Ao longo do tempo eu fui mudando, nós, né, na verdade, fomos mudando como que era o nosso ideal de empresa, né? O que a gente achava que deveria ser a Absolute. E provavelmente vai mudar também. Se a gente fizer esse bate-papo aqui daqui a 5 anos, talvez seja diferente daquilo que eu vou te dizer agora, né? Então lá no começo a gente achava, a Absolute tem que ser, eu quero que seja uma boutique de investimentos, uma asset pequena, pouca gente, focada numa única estratégia. E ao longo do caminho, a gente foi percebendo que isso é praticamente impossível de você conseguir implementar, de você se manter desse jeito. Por quê, né? E por que dessa mudança? A gente foi percebendo que para você atrair gente boa, né? E uma asset são pessoas, né? É gente, não tem... você precisa, por exemplo, vamos atrair a área de equities. Precisamos ter pessoas boas de equities bottom-up, né? Fundamentalista de equities. Para ter isso, eles precisam ter um fundo long bias deles, um fundo long only, precisa ter uma equipe grande de análise para também a área ser boa. E aí você precisa crescer, né? Você vai ter mais gente, vai ter mais fundos, mais tipos de fundos. E a gente foi percebendo que, à medida que a gente foi crescendo, né, e a área de equities é um bom exemplo para isso, a inteligência que isso gera, né? Então, a gente tem, olhando para frente, a gente tem a percepção de que a gente é uma excelente estrutura, a gente tem um excelente base, né? O que você falou de regras e etc. E que quanto mais gente boa a gente atrair, melhor a gente vai ser nos produtos atuais. Né? Então, para eu ter um Vertex, que é o nosso carro-chefe, o nosso maior fundo, que é um fundo macro / multi-estratégia, para eu melhorá-lo, talvez eu tenha que ter outras estratégias. Eu preciso ter mais gente para trazer mais inteligência para dentro de casa. Tem essa sinergia entre gestores e analistas. Isso, e as pessoas que estão lá no Vertex vão ajudar esses caras, assim como ajudam no fundo de equities. Né? Acho que você citou o sucesso do Long Bias, né? Do Pace, né? Que é o nosso Long Bias, dos prêmios que tem ganho, da rentabilidade. E, claro, muito mérito da equipe de equities, mas também é uma parte desse mérito é a influência que as outras áreas têm dentro para a equipe lá, né? As informações que chegam, etc. Então, assim, a gente tem muita convicção disso, de que para a gente ser melhor, a gente tem que ter boas pessoas. Para ter boas pessoas, você precisa ser, não necessariamente só maior, mas você tem que ter, oferecer para essas pessoas o que eles querem, para que eles se sintam pequenos ou empreendedores dentro da própria Absolute. E é isso que a gente tem lá, que é muito legal, né? Então, a gente ter a capacidade de atrair gente boa, melhorar os próprios produtos e acabar oferecendo produtos diferenciados em coisas que hoje a gente não faz, mas que com o conhecimento que a gente tem lá, a gente tem certeza que
que vão ser produtos diferenciados que a gente vai oferecer para os nossos clientes. Bacana. Acho que, como de costume, fica o link aqui Bota aí. no corpo do YouTube. Para conhecer melhor tudo isso que o Fabiano acabou de dizer, entrem lá para conhecer a equipe, os princípios e pegar a lâmina dos retornos aí dos fundos da casa, que de fato são impressionantes. E agora chegou a parte da gente saber exatamente como que é toda essa sinergia ali de analistas, de gestores, como que esses princípios de investimento que vocês estão olhando, como é que vocês estão encarando o mundo, né? Trazendo, que a gente brincou aqui na abertura, que está no momento que realmente tem muita gente olhando esse movimento do mercado hoje, lembrando, um movimento na ponta nas últimas semanas bom, positivo, de recuperação, de reanimação nos ativos de risco. Tem muita gente olhando com desconfiança, de falar, não, o direcional ainda é negativo, os desafios aí ainda são, os vetores de risco ainda são claramente baixistas devido a essa situação particular que o mundo está tendo que se corrigir nesse pós-Covid. Mas já tem pessoa querendo olhar esse copo meio cheio e falar, cara, isso pode ser o início de um próximo movimento mais pronunciado de alta e eu não quero ficar de fora. Tá num momento bastante de indecisão. Fabiano, como é que você está entendendo essa conjuntura e esse repique aqui? Você está em qual time assim, desse debate que o mercado está tendo? Então, a gente, lá na Absolute, a gente normalmente não está em time nenhum, assim, né? A gente é muito agnóstico, a gente gosta de olhar duas coisas, né? Além do cenário macro, olhar o que a gente chama de técnico, né? Que no final é o positioning do mercado, né? Então, pô, Daniel, na hora que você falou aí a sua introdução do cenário macro lá no começo, eu até comecei a ficar com medo. Eu falei, pô, é guerra, é não sei o quê, inflação, juros altos. Então, assim, esse é o cenário de consenso, né? Um cenário onde realmente tem muitos desafios, está longe de ser o cenário óbvio, pelo menos que a gente considerava óbvio, para ativos de risco ali até 2019. Mas que tem um outro lado, né? Que o outro lado é a questão do técnico, né? Então, está todo mundo, ou a maioria, muito pessimista, né? Então, você olha os indicadores de positioning, assim, de 0 a 10 está 0, assim, né? Então, isso indica para a gente que, assim, não basta você saber o que é o cenário, né? Você tem que saber como as pessoas já estão posicionadas. Elas já estão posicionadas para aquele cenário, né? E em julho, me parecia que, sim, todo mundo já estava posicionado para esse cenário aí de, pô, não vou sair debaixo da cama, vou entrar debaixo da cama, não vou sair de casa, né? De medo, né? E aí a gente começou a primeira coisa, nosso primeiro semestre, a gente estava muito posicionado nisso, né? Posicionado para essa maior aversão ao risco. Aversão a risco, né? Então, é vendido em bolsa, com bastante opcionalidade para baixo, tomado em taxas no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. E à medida que isso foi entrando no preço, que a gente viu que esse positioning já estava extremo, a gente falou, bom, vamos zerar isso aqui, porque eu acho que a simetria, né, já não está tão positiva. E como você disse, a partir desse mês a gente começou a se questionar, né? Pô, será que é isso mesmo? Será que quanto tempo será que vai durar esse cenário? Esse cenário é um cenário persistente ou é um cenário transitório? Um cenário onde tudo bem, já todas essas coisas aconteceram, é irrefutável, mas será que a partir de agora a gente não começa uma melhora? E eu tenho dúvidas ainda, mas o meu cenário, onde eu atribuo essa probabilidade de que... aliás, a probabilidade que eu atribuo a esse cenário, onde o pior já ficou para trás e a gente vai começar a ter dados melhores para frente, tem crescido. E se esse cenário for verdadeiro, é um cenário que eu considero muito otimista, muito bullish para ativos de risco, né? É um cenário onde... Pô, se a gente tem todos esses problemas que a gente teve, guerra, inflação, mercado de trabalho super apertado, a gente se questionando sobre taxa de participação nos Estados Unidos, se as pessoas vão querer voltar a trabalhar ou não, como trabalhavam antes. Então, assim, se isso tudo, se o pior já ficou para trás e a taxa de juros que vai ser necessária para conter essa inflação causada por todos esses fatores, vai ser algo próximo do que está precificado, 3,5%, 4%, que seja até um pouco mais alto do que isso,
eu acho muito bullish, porque você vai chegar num ponto onde o cenário de recessão, que era o grande receio lá atrás, por falta de demanda, você tem um mecanismo para endereçar isso, que é o fiscal, que foi usado, né, de forma até exagerada. Hoje a gente sabe que foi exagerado, né? Mas existe esse mecanismo, ele foi usado, ele foi testado no limite. E você tem, por outro lado, também um cenário de limite, inflação de 10% na Europa, né? Algo que era impensável, né? Quase 10% também nos Estados Unidos. E você resolveu isso com um juro de 4%, que seja. Assim, se for isso, não estou dizendo que é isso, nem é meu cenário base, mas se for isso, é um cenário muito bullish para ativo de risco. É um cenário onde a gente vai olhar para a Bolsa daqui a 6 meses, 1 ano, e vai falar, bom, quanto deveria ser a taxa de risco, o meu Equity Risk Premium, né? Quanto que eu deveria trabalhar de Equity Risk Premium? É esse Equity Risk Premium entre 3 e 5 que a gente trabalhou nos últimos 10 anos, ou será que tem que ser mais baixo? Né? Tem que ser um Equity Risk Premium do final da década de 90, começo dos anos 2000, né? Que era negativo. O Equity Risk Premium, antes da crise de 2000, era negativo. E, na hora que você joga isso para valuation, assim, é uma alta expressiva de bolsa, né? Então, eu não estou defendendo que o cenário é esse, mas estou tentando sair um pouco fora da caixa, pensar num cenário alternativo, sair um pouco desse pessimismo todo que está todo mundo e tentar colocar um cenário mais otimista. E na hora que você joga lá, eu acho que uma posição bullish com bolsa hoje tem um valor esperado positivo. Estou dizendo que só vai subir de agora em diante, mas eu acho que acho que já dá para começar a pensar em você ter, principalmente para quem tem um horizonte mais longo, a você começar a ter posições mais otimistas estruturalmente. E aí a gente está falando tanto de bolsa lá fora quanto aqui? Eu olhando um longuíssimo prazo, eu sou mais otimista com bolsa lá fora, principalmente porque o custo de capital é mais baixo, enfim, tem uma série de vantagens para a bolsa lá fora, mas isso vale para qualquer ativo de risco, né? Você vê o cenário, né, fundamento, né, e técnico, né? Então, falando de bolsa aqui, também tem um pouco desse fator, né? Assim, a alta de juros aqui, que passou muito dos 4% que eu estava falando, né? Que é um juro real negativo, né? Você pegar a parte longa é próximo de zero, né? O nível que a gente foi de aperto. Aqui não, aqui a gente está falando, taxa de juros longa acima de 6%. Bastante juro real. Né? Mesmo na parte curta, se a inflação do ano que vem ou desse ano, se for 6, o juro médio, não sei, 11, você está falando de um juro também no pé, o juro real bem alto. Né? Mas assim, isso gerou, né, uma mudança do posicionamento das pessoas, dos players. Né? Então, resgates de fundos de ações, né? A gente vê aí todo dia resgate, 1 bi, 2 bi. Então, assim, uma hora acaba, né? E eu acho que esse momento está se aproximando, né? Mesmo os investidores institucionais, não estou dizendo nem que de forma equivocada ou não, acho que até foram bem, também saindo de posição de equities e alocando em NTNB, em renda fixa, etc. Então, acho que isso em algum momento vira. Eu não sei dizer se é amanhã, se é depois, se é daqui a um mês, mas eu acho que a gente já está próximo do final. Então, isso me diz que é uma coisa muito positiva para a Bolsa. A gente lá, por exemplo, nas nossas carteiras do Pace, né, a gente shiftou colocou mais beta nas carteiras. Acho que nem está com a exposição net muito grande. Está, acho que um pouco acima da média, mas com esse beta, saindo de bancos, indo mais para consumo. Enfim, apimentando um pouco a carteira, porque eu acho que esses caras vão ser os caras mais beneficiados se esse cenário que eu desenhei acontecer. Né? Acho que a sua provocação aqui, Fabiano, foi... De alguma forma, você não discorda do cenário base, de fato, mais desafiador, mais cético, global, né? E esse ceticismo que acabou acontecendo no acumulado do ano. Mas, para o seu caso, também aliado com positioning e preço, você começou a questionar a probabilidade quase que zero de, peraí, se a coisa não for tão ruim assim, e aí ter espaço para esse alívio. E aí você falou assim, só para a gente tentar esclarecer aqui, falou, se os dados vierem melhores, mas nesse contexto, para esse
para esse repique ou para esse alívio de ceticismo ou de pessimismo? O que seriam dados melhores? É você ver a atividade realmente enfraquecendo, é você ver de fato o mercado de trabalho nos Estados Unidos enfraquecendo e uma inflação cedendo, mas seria também importante ou até crucial ver núcleos cedendo ou não? Como é que você está enxergando ali em termos de fluxo de dados? O que você estaria tateando para você aumentar a sua convicção de que essa probabilidade para as coisas não serem tão ruins assim possa estar descalibrada no mercado? Eu vou falar do ideal, aí qualquer coisa no meio é positiva, né? Assim, acho que o ideal é você não precisar de uma desaceleração tão grande para desacelerar os núcleos, né? Então, acho que esse é o desafio. É improvável, se você conversa com qualquer economista, né? Hoje mesmo na Absolute a gente estava debatendo hoje preço é oferta e demanda, né? Então a oferta tá restrita, né? E a demanda está alta, né? A tendência é que o preço suba, né? Então falando de mão de obra, isso é muito verdade. Agora, se você pegar 2019, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas o mercado de trabalho também estava apertado. Hoje está mais apertado do que estava lá, mas também estava apertado. E você não tinha uma inflação de salários. Né? Então tinha aquela discussão, a curva de Phillips não funciona mais, etc. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora, mas indo para o cenário super bullish, é voltar a acontecer aquilo. Você tem um ajuste de preços relativos, né, entre serviços e bens. Então, bens foi na frente, serviço ficou para trás, agora serviço está acelerando, está indo para frente, que os núcleos são fortes em serviço, e bens está acalmando. Então, se esse cenário acontecer, esse é super bullish. Né? Então, esse é o soft landing daquele que nego bate palma na hora que o avião aterriza. Né? Não é o cenário mais provável, longe de ser o cenário mais provável, mas eu não acho que é impossível. Né? E, de novo, a gente trabalha aqui com assimetria. A gente tem que ver, o que está precificado e quais são as alternativas. Né? Então, acho que chegou um momento onde acho que estava muito pessimista, né? Tudo muito precificado com um cenário ruim. Agora, nem tanto, né? As bolsas já subiram, enfim, spread de crédito fechou lá fora e tal. Mas, assim, se continuar caminhando para esse cenário, então, o que olhar para frente? Primeiro, headlines de inflação mais baixa. Acho que isso já tira um pouco o ímpeto do Fed de ficar subindo forte, né? Ou de ir para um ritmo mais lento de alta. E segundo, núcleos, né? Vou olhar para os núcleos e começar a ver um arrefecimento. Claro, aí tem o payroll, né? Todos os dados assim nas últimas 3 semanas vieram exatamente nessa sua direção de trazer uma probabilidade pequena, mas não desprezível de você ter esse soft landing. Mas o mercado de trabalho é o único que ainda está mostrando realmente que o aperto ainda não cedeu. Tem o seu lag natural ali de economia, mas é o principal problema ali americano, ainda não deu tantos sinais assim que possa estar arrefecendo. Né? A gente, na hora de montar o portfólio lá, que eu acho que é um bom portfólio, né? Eu acho que é tomado nessas taxas curtas, né? Então a gente gosta do juro até março, né? Que a gente está no euro-dólar de março. Juntamente com uma posição otimista em bolsa. Então, se você errar, a inflação surpreender, tiver que fazer muito mais, você vai ganhar alguma coisa nesse euro-dólar. E não descarta a possibilidade de ganhar nas duas pontas. Eu acho que a economia pode seguir forte, o Fed pode ir além do que está precificado, que, aliás, eu acho que é pouco. E esse trabalho, o efeito desse aumento de juros, começar a se sentir, esses dados começarem a vir mais positivos e ele seguir apertando por mais do que está precificado hoje. Então, mas nessa linha, hoje, só para pegando assim, porque a gente está discutindo o teu posicionamento vis-à-vis. Bom, o mercado está leve, né, teve até o dado que saiu na sexta-feira falando que foi, sei lá, o maior short covering, né, nos últimos da década, lá fora, nos ativos do S&P. Né, foi o maior movimento de hedge fund cobrindo posições vendidas, que fez com que uma parte importante desse movimento acontecesse. Por outro lado, os mutual funds lá fora, né, que equivalem aos multimercados aqui, estão com muito caixa.
Então você tem esse desbalanceamento, né? Fez o short cover, o índice andou pra caramba, mas está todo mundo ainda com muito caixa na mão, podendo... Que foi o que você falou, se esse cara tiver que alocar, seria outro movimento. Aí você falou, bom, beleza, vou operar o risco de cauda aqui positivo. Isso é o consenso, vou olhar o que é a probabilidade. Hoje você tem uma probabilidade maior para o consenso estar errado, a teu favor, né? Ou que eu acho que o Dani estava falando isso, ou realmente da gente olhar e uma não precificação que, né, o mercado hoje não precifica o Fed Funds indo para 5 ou para 5,5, não sei. Hoje quando você olha, né, a pergunta é, você está olhando, olha, eu acho que tem uma probabilidade maior de, cara, o mercado, esse consenso, ele está a meu favor, ou seja, as coisas começaram a melhorar, do que o negócio piorar a ponto de ter que ultrapassar a precificação de mercado, que é 3,5 com 4. Acho que não é nem isso. Assim, eu acho que está a favor no sentido de que eu acho que ele vai precisar subir mais do que está precificado e isso não necessariamente será ruim para ativo de riscos. Tá bom. Porque na hora que o mercado... Por isso que eu gosto da parte curta. Porque o mercado ele sempre olha para frente. Né? Aí ele vai olhar e fala, é 4%, que é acima do que está precificado hoje, é 4% que vai precisar chegar ao Fed Funds e isso vai resolver o problema? Pô, isso não é beata. Entendi. Então, se isso vai colocar a inflação no lugar, beleza. Então, a gente está nesse call de que acho que o juro sobe mais, mas isso não necessariamente vai ser ruim para ativos de risco, justamente por causa do positioning. E acho que antes de entrar no Brasil, uma pergunta que queria explorar com você, Fabiano, ainda dos Estados Unidos e esse desafio aí de você normalizar a política monetária e rebalancear o crescimento de uma maneira, ter esse risco positivo de você conseguir entregar isso de uma maneira mais suave no tempo. Como é que fica um pouco essa dicotomia da valorização dos ativos, né? Esse efeito riqueza, de alguma forma atrapalhar o objetivo do Federal Reserve de apertar as condições financeiras, né? Então, aqui, em que sentido isso pode coexistir ou em que sentido isso pode atrapalhar o Fed, né? Se os ativos de risco continuarem valorizando e você então ter esse efeito na ponta de um afrouxamento das condições financeiras, é exatamente isso que o Fed não quer e que ele está comunicando que ele não quer e atrapalhar essa condução de política monetária dele. Dá para coexistir ou não? Então, primeiro, o Fed realmente tem feito isso, né? E a decisão inteligente dele é ele seguir batendo nessa tecla até o último segundo. Ele não pode mudar o discurso dele, né? Ele quer quebrar essa inércia, ele quer trazer de volta a confiança pro dólar, né? Então ele tem que seguir, ele vai seguir falando isso. Eu não espero que ele mude no curto prazo esse discurso, né? Então, esse é o desafio, né? Fazer o soft landing é isso, né? Ele conseguir fazer com que a inflação ceda sem que precise gerar uma recessão para isso, né? Então, por isso que eu acho que é importante acompanhar os números, começar a ver os números cedendo. Ele vai continuar com o discurso rock, provavelmente vai continuar agindo de forma rock, mas não tão rock quanto foi no passado, mas acho que mais do que está precificado hoje. E aí, na hora que chegar, tá o patamar mais claro, a inflação de salários, os núcleos estão mais tranquilos, ele pode mudar a visão dele, e eu acho que isso talvez seja daqui a um ano. Né? Porque tem um ponto, né, desculpa, cara, que é realmente emblemático, né? Porque historicamente, antigamente você tinha, né, o S&P começava a piorar, o Fed step back, né? O S&P tá 4.200. É mais do que obrigação do cara agora, ele, sentar a botina no jogo, continuar rock pra caramba e falar assim, beleza, tá tendo efeito riqueza, mas, tá 4.200, pessoal, vambora. Segue o jogo, né? Sim, olhando o que ele fazia, olhando pra trás, né, vis-a-vis o comportamento. Tudo bem que, beleza, consumos mudaram, o CPI não é mais, né? Tem um evento importante de política monetária de Federal Reserve, já, se não me engano, acho que daqui a uns 10 dias, né, que é o seminário lá de Jackson Hole, assim. Não sei se ele pode tirar algo da cartola, mas enfim, o contexto parece ser esse, né? Continuar duro, talk steep. E minha curiosidade agora é exatamente pegar isso aqui e essa mesma abordagem que você fez nos Estados Unidos, que eu achei muito interessante, essa provocação assim de realmente encarar o consenso, né? De falar, será que a probabilidade do consenso está errado não está muito desprezada aqui? E é exatamente esse movimento que a gente está vendo em agosto. Agora, e para Brasil? Onde que você acha que está o consenso no Brasil? Onde que você acha que estão os preços no Brasil com uma eleição aí em 5, 6 semanas daqui desse bate-papo? Tem exagero ou não?
E se você acha que a probabilidade das coisas aqui no Brasil nem darem tão errado assim, se é que essa é a sua visão hoje do consenso dos preços aqui, ela está menosprezada? Olha, eu nem diria que aqui o problema é tanto o consenso. Eu acho que as pessoas estão meio agnósticas aqui, assim, estão meio sem opinião, ou você perguntou de política. Eu acho que acho que as pessoas não estão dando tanto um peso para isso. Talvez no preço das estatais, né? Eu acho que um pouco o consenso, na minha visão, é o governo mudar, né? Eu até nem acho isso. Eu acho que agora a gente tem uma janela muito positiva para o governo, né? Acho que tem tanto inflação caindo, né? Então preço de alimentos, combustíveis caindo. Isso é renda, né? Sobra renda para as pessoas, né? Tem um efeito renda. E junto com aumento da massa salarial, né? Seja porque o desemprego está caindo, né? Então a quantidade de pessoas empregadas subindo, seja porque está tendo muito dissídio, né? Então a massa salarial, né, tá crescendo. Então isso tem um efeito muito poderoso, né, sobre o que a gente chama de o índice de satisfação das pessoas, né? Então isso vai pegar bem no momento ótimo, eu acho que para o governo, né? A eleição está aí, é outubro. Então eu acho que isso vai ajudar para o governo. Se esse governo é bom ou ruim, eu deixo para cada um decidir como isso vai afetar o mercado como um todo. Eu acho que para as estatais é positivo. O seu ponto, assim, independente do governo, qualquer incumbente que tivesse com essa condição e com essa conjuntura que está contratada, tenderia a se beneficiar, tenderia a ir bem, né, nessa reta final. Sim, exatamente. E junto com isso, né, o efeito da taxa de juros, né, eu falei antes, né, isso gerou uma saída uma diminuição da exposição a equities nos portfólios como um todo, né? E eu acho que isso vai mudar em algum momento. Acho que o juro, uma certeza eu tenho, o juro não fica desse jeito aí por muito tempo. Alguma coisa tem que ceder, né? Ou juro ou inflação. Alguma coisa tem que mudar, né? Porque senão, com esse juro, falei, o juro real tá altíssimo, ou esse juro longo de 6%, em algum momento a gente vai começar a questionar a solvência, né? Então eu acho que não fica, e eu acredito que a inflação aqui vai ceder. Eu acho que o Banco Central aqui foi até à frente dos outros bancos centrais, né, na sua política de combater a inflação. Eu acho que isso vai trazer benefícios também mais no curto prazo. E na hora que isso virar, o fluxo inverte, né? Vai começar a sair dinheiro de renda fixa e vai voltar com vir dinheiro para a Bolsa. E acho que na hora que isso acontecer, a gente vai ter um outro ciclo de expansão de múltiplos. Eu acho que os múltiplos estão, nas empresas que a gente gosta, estão muito apertados, assim. Então, deprimidos. Assim, né? Acho que tem espaço para você ter uma expansão razoável de múltiplos, né? Não vou nem discutir PI da Bolsa ou PI da carteira, porque depende de qual setor você está alocado, né? Talvez a grande dúvida é o que fazer com commodities, né? Você olha o PI, parece de graça, mas também não sei se o cenário é super bull para commodities, né? Você mencionou China com crescimento baixo. Então, assim, a gente tem coisas que a gente gosta, tem empresas que a gente acha muito baratas, que acho que aguenta muito desaforo, né, no preço das commodities, gerando um caixa absurdo. Eu acho que tem que ter também na carteira, né? Então a gente gosta também. Alguns exemplos aí de papel desses que... Cara, não, nada muito diferente do óbvio, assim, Petrobras, a gente gosta tanto de 3R quanto de Prio, né, no setor de petróleo. As empresas de celulose a gente gosta, Suzano, Klabin. Acho que um cenário muito ruim tem que se concretizar para a ação valer isso daí no longo prazo, né? Então, a gente até Vale, que Vale tem outros problemas, né? Tem questão de Brumadinho, né? O tamanho que vai ser a multa, mas também está gerando um caixa absurdo, fazendo recompras aí enormes, né? Então, mas essa é uma que a gente tem em posição pequena, assim. Acho que talvez para esgotar esse tema, que eu tô bastante curioso com as estratégias de arbitragem que a Absolute tem. E isso, aliás, acho que é a primeira vez que a gente vai trazer aqui no clube. Mas para esgotar esse tema, Fabiano, exatamente dessa abordagem de preço e positioning que você também trouxe aqui para o Brasil, quando, né, não vou nem falar se, né?
quando a gente entrar, não sei se é para agora ou mais para frente, mas quando a gente entrar nesse ciclo de reversão de juros, e aí realmente você restatar essa locação, sair de renda fixa, esse pêndulo voltar de renda fixa para a bolsa, que é o que a gente está vendo saindo agressivamente nos últimos 9 meses aí, mais pronunciados. Mas tem uma coisa também que tem uma discussão de positioning de Brasil, e eu queria entender a sua opinião. Qual é a sensibilidade da gente depender do positioning também lá de fora? Refazendo a pergunta, você pode ter a queda de juros aqui, você vai ter o reposicionamento do local, mas o quão importante ou imprescindível é você também ter fluxo do investidor estrangeiro para você ter esse movimento de expansão de múltiplos e você realmente ter um bull market aqui? É importante, não é? E aí como é que você está vendo o positioning lá fora de gringo vindo para o Brasil? No passado, isso era essencial, né? Assim, o brasileiro praticamente não investia em bolsa. Então, assim, eu tinha até um acompanhamento, eu acompanhava isso muito de perto, porque basicamente era isso. O investidor estrangeiro entrava, a bolsa subia. O investidor estrangeiro saía, a bolsa caía. Mas isso não é muito mais verdade recentemente. Acho que a bolsa aqui ganhou uma dimensão e ainda é pequeno nos portfólios, mas o investidor local passou a ser mais importante do que o gringo. O gringo tem sua importância, claro, né? A gente segue acompanhando, acho que mas assim, para ter negócio na bolsa, alguém precisa vender, né? Alguém compra e alguém vende, né? Então, o que eu acho, o que eu estou acompanhando mais de perto agora, que eu acho que vai ser a virada disso, acho que vai ser o investidor local que vai fazer essa virada. Hoje, o que a gente está vendo? O investidor local, o pessoa física, né? O institucional, diminuindo posição, as recompras e o gringo comprando. É isso que está acontecendo. Né? Se é isso que eu acho que vai ter uma expansão de múltiplo grande, acho que não. Eu acho que a expansão vem ao contrário. Quando você parar de ter... não parar de ter a recompra, mas você tirar a importância da recompra, esse investidor voltar a investir nos fundos, etc. Acho que o gringo talvez diminua um pouco a posição, porque normalmente vem junto com um ganho de capital grande para ele, porque a moeda se valoriza também. Verdade. E como ele olha em dólar, ele acaba sendo o vendedor nesse momento de expansão. Então, eu estou mais de olho no local do que no gringo. Eu acho que esse cara é o cara que vai fazer ter uma nova alta, uma nova pernada para cima. Interessante. Arbitragem, Bruno Lima. E que, aliás, foi como você começou, assim, vamos dizer assim, né? Seu primeiro mandato já na indústria de assets, vamos dizer assim, que você compartilhou aqui da sua carreira. O que hoje é Absolute? O que vocês estão entendendo aí? O que está gerando de espaço, seja aqui ou lá fora, nesse cenário de fusões e aquisições, que vocês estão entendendo que em o deal se concretizando, tem uma arbitragem, tem um gap de valor para conseguir pegar? Tem algo interessante? Cara, tem muita coisa, assim, esse é um mercado enorme lá fora, né? Aqui no Brasil é um pouco menor, mas também está acontecendo bastante coisa. E até é interessante da maneira de pensar, né? Eu falo muito de probabilidade, de assimetria, né? Esse é um mercado onde você tem que ter muito essa consciência, né? Porque no primeiro momento, né, em geral, um deal a proporção é mais ou menos a seguinte: você tem 1 para ganhar e 9 para perder. Esse é diria, o básico, né? Aí você fala, você vai entrar num negócio que tem 1 para ganhar e 9 para perder, não parece um negócio muito bom, né? E esse é o primeiro pensamento. A minha resposta depende de qual a probabilidade que você atribui para o 1 e a probabilidade que você atribui para o 9. Né? Então, é muito importante. A gente gasta muito tempo calculando essas precificações, entendendo isso, entendendo como funciona. Eu acho que o fato da gente ter tido esse sucesso, né? Eu já faço isso há muito tempo, com fundo aberto, né? Como você disse, já... vamos lá, vou fazer conta aqui, desde 15 anos. 2013. Então, não. Achei que você 2013 não, de classe 2009. Então, 13 anos fazendo isso com fundo, mas eu faço isso há bem mais tempo, tá? Mais 10 anos pelo menos, em tesouraria. Então, para ter sobrevivido, né? Eu falei, tinha outras pessoas que faziam lá atrás e acabaram ficando pelo caminho, né? É muito por ter essa disciplina, né? Conseguir enxergar isso daí e óbvio, você vai errar, vai acertar, mas tem que acertar mais do que errar. Então, a gente tem essa forma muito
sistemática de olhar para isso. Então, o que a gente está vendo de oportunidade, né? Coisas que tentar falar nomes conhecidos, né? Então, aqui no Brasil, a gente gosta muito da operação de Sul América com Redditor. Acho que tem uma simetria bem positiva para uma fusão que a gente acha que o risco regulatório é bem limitado. Né? Então, a gente gosta. Tem o risco, que é um risco inerente dessas operações aqui no Brasil, que lá fora é muito menos presente, que é o risco do aluguel. Né? O aluguel que é muito mais instável do que lá fora. É uma operação de estoque, né? Que a gente chama, que é uma troca de ações. Né? Mas a gente gosta também, a gente gosta dessa operação. E lá fora, uma operação que a gente gosta também, não é a nossa maior posição, porque tem um downside razoável, mas que a gente acha que é uma boa posição, é Twitter. Né? Então tem a oferta do Elon Musk para comprar o Twitter, ele já falou que não vai comprar, né? Tá na fase que a gente chama de litigation, né? Que foi para a corte lá de Delaware, né? Vai ter o julgamento no começo de setembro, mas a gente acha que o case é muito bom para o Twitter e muito ruim para o Musk, né? Assim, na verdade, a gente acha que ele entrou com ele abriu, né, essa operação tentando barganhar um desconto. Ele achou que pagou caro, eu acho que ele ainda quer comprar, mas pagou caro e está tentando barganhar um desconto. Então, assim, dentro da nossa árvore de probabilidades, eu acho que tem uma probabilidade muito grande do juiz enforce a compra nos termos originais. Eu acho que tem uma probabilidade menor de ter uma renegociação de preço, algo como 5%, historicamente a média dessas renegociações. Hoje, para vocês terem uma ideia, está por volta de 15% de ganho potencial para essa operação. E acho que tem uma chance de entre 5% e 10% do juiz dar ganho de causa para o Musk. Então, assim, eu acho assimétrico, acho uma boa posição, mas é uma posição que a gente não consegue, da maneira com que a gente pensa, na hora que a gente faz o sizing, determina o tamanho das posições, acaba sendo uma posição não muito grande, assim, mas com certeza positivamente assimétrica. E se a corte enforce o dia original, é 15% de upside para o Twitter? Depende, eu não vi exatamente quanto fechou o Twitter, mas por volta chegou a ser bem mais, chegou a ser 25, né? A ação subiu recentemente, mas por aí. Mas interessante, se eu não me perdi nessa sua distribuição de probabilidade ou errei em matemática, você atribui uma probabilidade relevante, 80% aí para a corte enforce o dia original. Por volta de 80%. Interessante, cara. Bacana. E nas nossas contas, a probabilidade que tem nos preços de mercado é algo como 65% hoje. Interessante. Então é isso que a gente está... A nossa arbitragem é isso, é o 65 vis-a-vis o 85 que a gente acha que deveria ter, né? Só tentando fazer uma média das probabilidades ali. Então é isso que a gente está... Você tem certeza absoluta que o deal vai fechar? Não tenho. Mas eu acho que o mercado está com preço errado. Então, por exemplo, a gente estava falando de outro nome conhecido, né? A gente estava recentemente com uma posição de Avast, né? Que é de segurança, né? A Norton estava comprando a Avast. A gente olhava lá e estava zero, na nossa métrica, estava 0% de probabilidade. A gente falava assim, cara, tá errado isso. Não pode estar... Claro, isso mas já tinha tudo, já tinha dado... Isso não, faltava a aprovação do CMA. CMA é o CAD em inglês, né? E a gente olhava para aquilo e falava assim, tá errado. A gente podia estar errado também, né? A gente se questiona, claro, se a gente está fazendo alguma coisa errada, se a gente está fazendo... E o CMA aprovou, subiu 50% a ação. Caramba. Na nossa conta tinha 50% para ganhar e 0% para perder. A gente fala, mas como é que a gente faz? A gente estava perdendo, porque a gente não entrou com 50%. A gente entrou com 15%, aumentou com 20%, com 25%, com 30%, chegou na... Falou, não, agora nós estamos no tamanho máximo que a gente pode ter, dado o nosso downside aqui. Cara, e a cota do fundo do Absolute Alpha, do Absolute Marb, né, que é o fundo que faz isso daí, deu 6% num dia. Caraca. Assim, não é o normal do fundo, mas esse tipo de coisa acontece, né? Que você tá falando, tô me lembrando dos casos do passado, assim, CESP, essas coisas que rolaram lá atrás. Tinha os outros long and short aí que eu não vou citar, mas enfim, rolaram alguns nesse aspecto, mas assim, aqui deu
deu problema, né? É que o caso de CESP, Lá de particularmente, trás, né? não era uma oferta, né? É. Ia ter um leilão de privatização, as pessoas acreditavam que o preço mínimo ia ser X, eu não Tinha uma lembro ideia lá atrás, né? qual era o valor e achavam que o preço que estava... Então, assim, não existia efetivamente uma oferta, né? Verdade. A gente começa a ter a posição, existe uma oferta, alguém está oferecendo para comprar alguém a um valor X. Existe um evento, né? A partir daí você faz conta da probabilidade do Deixa eu evento. fazer um gancho, Fabiano, que tem um quadro aqui que a gente traz e o Bruno Lima tocou nesse assunto, me lembrei de alguns que já passaram aqui e compartilharam histórias parecidas exatamente em arbitragem. Tem um quadro aqui que a gente faz que é o momento deu ruim, que é exatamente assim, né? Ao longo de toda a sua carreira, provavelmente já teve aquele investimento que deu errado, já teve aquela operação de arbitragem que realmente deu errado, por mais que você tenha o tanto para perder, acabou que a Exposure teve muito mais para perder do que você imaginou. Ou não, cara, ou realmente direcional, alguma direção aí de cíclico, ou de política monetária aqui ou lá fora, e que te machucou, assim, te marcou que realmente você perdeu, você tinha uma convicção muito grande e acabou se mostrando errado e custou dinheiro e deu prejuízo. Eu tô lembrando que já tiveram alguns gestores aqui que falaram exatamente de arbitragem. Não vou lembrar qual foi o gestor, mas já teve, não sei se foi o Fabiano Custódio da Miles, da Embraer e Boeing, e já teve o Constantino aqui também da Távola, alguma arbitragem que ele entrou... E o aprendizado que isso gera, né? E aí o do Constantino, eu lembro que o aprendizado foi, cara, subestimei o downside, achei que tinha tanto para perder, o papel podia cair até tanto, quando realmente aconteceu o cenário, né, do downside, o downside se mostrou muito pior, ou seja, o aprendizado foi, né, o meu stress test ali foi muito fraco, foi muito ameno, vamos dizer assim. Mas enfim, você falou de arbitragem, eu lembrei desse quadro aqui, tem alguma coisa aí do seu deu ruim aí que você lembra e o aprendizado que ficou? O dia que eu lembro de perder bastante dinheiro foi no dia da gravação do Temer, lá que ele foi gravado, acho que no porão da casa dele, né? Jaburu. Não lembro, do Jaburu, exatamente. E, pô, ali foi o momento de chegar no escritório de madrugada, fazer conta, quanto tem para perder, a gente estava aplicado em juros, né? Comprado em bolsa, até onde vai, onde o estresse vai, a posição técnica era relativamente... crowded, né, nesses dois ativos. E assim, mas no final, cara, você tem que se apegar ao seu processo, né? Você tem que acreditar no teu processo, ou, claro, revisar, entender. Nossa visão foi um ruim que no final foi bom. Porque o que a gente decidiu ali nessa madrugada? Pô, eu acho que é um negócio que vai tirar crescimento do Brasil, né? Vai tirar investimento, confiança do Brasil. Isso vai ser ruim para a Bolsa. Por outro lado, é uma coisa deflacionária. Então, nossa posição de juros a gente tem que tentar segurar de qualquer jeito. Né? Então, O mercado de juros abriu já no limite de alta. Não, acho que foram vários dias de limite de alta. Mas a gente tomou a decisão, a gente zerou a Bolsa, com a Bolsa caindo perto de 10%, e a gente segurou a posição de juros, até aumentou um pouco a posição de juros. E se você pegar um mês depois, a Bolsa caiu mais 15% e o juros já tinha fechado tudo. Mais até. Então, tinha fechado tudo e mais um pouco, exatamente, é isso aí. Então, assim, esse foi um deu ruim... que deu bom. Que no final acabou sendo bom. Deu ruim por alguns dias. A gente teve, não sei... Deu ruim no curto Mas que prazo. marcou, alguns dias que custaram alguns anos de vida. Né? Pô, imagina, pô, galera. Cara. Interessante. Mas assim, no final o gestor, ele é o que eu disse, tem que ser frio, tem que pensar... ser racional, né? Não é ser frio, tem que ser racional, né? Tem que parar, pensar, bom, beleza, isso já aconteceu, se abrir, né, no preço tal, o que eu vou fazer? Se o relativo esse contra esse estiver assim, o que eu vou fazer? Qual a decisão? Pensar o máximo de cenários possíveis e, na hora ali, tentar implementar aquilo lá. Sair no desespero, não traz valor nenhum, né? Boa. E, Fabiano, Deu bom. Não, mas aí eu já emendo com 4 de medalhas. Então tá que bom. se o Liminha tivesse aí, ele estaria desesperado já estourou o tempo, vamos brigar com a estourado. gente. Só pra gente encerrar, eu não sei se você vai querer, porque por ser muito top-down, macro, arbitragem, mas deixar um papel aqui pro quadro de medalhas do clube, ou pegar lá dos outros times que Absolute tem, algum case ali que o pessoal gosta. Antes disso, dica de série pra você deixar aqui pra gente, pra todos os membros do clube, qual é a dica de série do Fabiano Rios? Não sei se você assiste, cara. Não sei se você gosta eu disso. até assisto, cara. Assim,
Cara, a série que eu mais gostei, eu gosto muito de história, né? Então mistura a história com um pouco de ficção e é extremamente bem feito, é Vikings, né? A série que Eu não conheço, cara, mas deve ser legal. É legal, vale a pena, recomendo. Gostaria de não ter assistido para poder assistir de novo. E já acabou ou é aquela que ainda vai próxima temporada e tal, ou já fechou? Cara, não sei. Eu não sei se já que se tem mais temporada. Porque tem algumas, né? Diz que eu 6 aí pipoca por aí. mano. Temporada Não, nova, acho que tem umas Acho 10 que ela já. teve, acho que teve agora, cara. Acho que Ah, teve tá temporada rolando nova. então ainda. Não, mas não sei, aí você me derruba. Mas acho que teve uma temporada nova recentemente, sim. Ou foi continuação, pegaram um personagem, não sei. Eu também não vi. Tá sabendo legal? Foi mal, desculpa aí. Desculpa, tio. A gente deixa, então, registrado Vikings. E, cara, não sei se você vai querer participar aí, deixar um papelzinho na mesa para os próximos 3 meses, assim que a gente brinca aqui. Não é sugestão de investimento, mas a gente forma aqui o ranking, tem o quadro de medalhas do clube. Todo mundo que passa aqui, que gosta de brincar e participar, deixa um papelzinho para os próximos 3 meses aí na Bolsa Brasileira. Cara, vou deixar GPS. Que isso, Bruno Lima? É GPS. É isso, a empresa. É empresa de serviço, tem segurança principalmente, mas no jargão é empresa de facilities, né? Isso. A gente gosta, acho que a empresa tem diferencial, ela é líder no setor, acho que tem... Enfim, Primeira vez que aparece esse papel aqui. Na história do clube. e acho que é uma empresa que vai se beneficiar muito na hora que acontecer esse momento aí de virada de fluxo. Eu acho que tem potencial, como ela tem growth, é relativamente barata, tem diferencial. É uma empresa que realmente tem tido resultados espetaculares. É uma empresa que realmente merece ter um múltiplo mais alto do que tem hoje. Interessante, cara. Primeira vez que aparece GPS. Ticker, Bruno Lima. GGPS3. Pior que eu ia chutar, quase que ia acertar. Ia faltar um G. Ia faltar um G. Ia faltar só GPS3. Pô, interessante, Esqueceu cara. lá, o cara te falou, ó, o Fabiano te deu o nome lá do cara que montou lá o Incibovespa. A palavra é regra lá de quantas letrinhas tem que ter. Dá uma olhada lá, cara. Não, tem que ter. Pô, tá lá, tem um negócio, tem uma regrinha. Olha, Lá. Isso mudou, aliás, né? Antes eram 3 Era letras, então, agora são mudou, 4. Mudou, né? então. Ó, Exatamente. viu? Interessante, cara. GGPS3, Fabiano Rios, vai participar com a gente então aqui no quadro de medalhas do clube. Fabiano, cara, parabéns pela história e o histórico da Absolute, cara. Todo sucesso a você e ao seu time. Muito obrigado por ter participado aqui com o 42º episódio do Clube da Exame Invest, cara. Cara, prazer estar aqui. Porra, um bate-papo super descontraído. Isso aí, tamo aí. Quando vocês quiserem, a gente volta. Chamaremos em breve. Bruno Lima, muito obrigado. Pô, que isso. Muito bom, papo novo, oxigenado. Bom demais, cara. Pô, novos temas. Diria até o que um pouco contrário. Dá pra fazer aquela... Bom, temas novos, estratégias novas de investimento, papéis novos de investimento. Sempre muito bacana. A todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço. A gente se vê na próxima semana.